Muito bem, estudante, estamos na segunda semana, né, dessa segunda quinzena e dando continuidade ao estudo das soluções, vamos conversar hoje sobre densidade das soluções químicas, certo? A densidade, que é uma fórmula que é muito simples, né? Você pega os dados, joga dentro da fórmula e você calcula. Em muitos casos a gente resolve por regra de 3, né? Porque depois que você identifica os dados fornecidos da questão e coloca dentro da fórmula, o resto é matemática, né? Existem vários meios para você resolver aquela questão. Só que muitas vezes precisa de assuntos que anteriormente você viu aqui na nossa aula, né? Massa molecular, você precisa determinar massa molecular e outros atributos que é necessário para resolver uma questão, certo? Então vamos lá para a nossa aula de densidade, tá? Eu vou passar para você alguns exercícios prontos, explicar para você como foi feito e no final eu vou fazer um exemplo no nosso quadro, ok? Vamos lá. Muito bem, estudante, nós estamos aí na segunda quinzena, de 24 de maio a 6 de junho, que é o primeiro bimestre, né? Vamos dar continuidade e vamos falar nessa semana 2, a aula 1 e a 2, sobre a densidade nas soluções químicas, ok? Então nós temos aí, ó, a densidade das soluções é uma propriedade física dessas misturas, que relaciona a somatória das massas do soluto e solvente com o volume da solução, né? Aí, a densidade das soluções é uma propriedade física dessas misturas homogêneas, ou seja, pode ser obtida por meio da determinação laboratorial de algumas variáveis, a exemplo da temperatura, do peso, volume e outros fatores, tá? Então, vamos para o que interessa. Assim como a densidade de qualquer matéria, a densidade das soluções é determinada quando estabelecemos a relação entre a massa e o volume da solução, como mostra a expressão abaixo. Então, essa é a fórmula da densidade, né? O D significa densidade, M é a massa da solução e o V o volume da solução, né? Então, vamos ver aqui. Vale ressaltar que no preparo de uma solução são utilizados obrigatoriamente soluto e solvente, os quais apresentam massas individuais. Logo, a massa de solução, que é o M, é a resultante da soma entre a massa do soluto e a massa do solvente, tá? O M significa a solução, né? M1 é a massa do soluto e M2 massa do solvente. Dessa forma, podemos descrever a fórmula da densidade das soluções, substituindo a massa da solução pela soma das massas do soluto e solvente, certo? E aí, nós temos aí uma quantidade, um exemplo, né? Uma quantidade igual a 40 gramas de KNO3 foi dissolvida em 190 centímetros cúbicos de água, resultando em 200 centímetros cúbicos de solução. Calcule a densidade em gramas por litro dessa solução. Considere a densidade da água 1 grama por ml. Então, nós temos os dados aí, a massa do soluto. A massa do soluto nós temos aí 40, né, da M1. E o volume do solvente, V2, 190 centímetros cúbicos. Densidade do volume do solvente, V2, 1 grama por centímetro cúbico, né? E nós temos aí que essa densidade do solvente é a água, né? E o volume da solução 200 centímetros cúbicos, tá? Que é o resultado final. Vamos ver aqui. Primeiro passo, determinação da massa do solvente. Para tal, devemos utilizar a fórmula da densidade exclusiva para solvente. Então, aí a gente está fazendo a densidade do solvente, tudo com 2, ó, D2, M2. Então, a densidade do solvente é 1, que é da água, tá? 190 foi os dados que foi fornecido, né? Foi fornecido 190. Então é só você fazer aquela regrinha, né? Multiplicar cruzados, né? Você vai ficar com M2 é igual a 1 vezes 190, 190, né? Tá? Então M2 é 190 gramas, né? Tá certo? Então a gente tem o resultado do M2. E agora o segundo passo, transformação da unidade do volume de centímetro cúbico para litro. Para realizar essa transformação, basta você dividir o volume que ele deu, que é 200 centímetros, por 1000.
o que resulta em 0,2 litro. Tá? Então, o terceiro passo, calcule o cálculo da densidade da solução. As massas do soluto e do solvente e o volume da solução serão utilizados na seguinte expressão. Ó. Observe, na parte de cima é a massa e embaixo o volume. Então, o M1 que nós temos, que é 40, o M2 que nós descobrimos, deu 190, e o volume que é 0,2. E aí, vocês somando lá em cima e dividem pelo de baixo, você vai ter a densidade de 1.150 gramas por litro, certo? Essa é a forma de você fazer. É um pouquinho mais complicado, né? Mas aí vou resolver uma outra questão para você, ó. Muito bem, vamos agora para uma questão de densidade, tá ok? Nós temos aqui uma questão, então vamos ler ela e depois nós vamos tirar os dados fornecidos, que eu já tirei aqui para você e vou explicar como foi. Uma solução foi preparada com densidade de 2.300 gramas por litro. Uma solução, tá? Dissolvendo-se 320 gramas de hidróxido de potássio em 1.520 centímetros metros cúbicos de água. Qual o valor da massa e volume da solução? Então, é duas coisas que ele quer, né? O valor da massa e o volume da solução, certo? A primeira coisa que a gente tem que ver aqui, né? Nós temos que calcular o valor da massa da água, certo? Então, eu tenho aqui, ó, os dados. Densidade da solução. Tá aqui, ó, 2.300, ó, densidade da solução, certo? A massa do soluto eu tenho 320, tá aqui, ó, certo? Porque é um pó, então ele é um soluto. O volume da água ele me deu, tá aqui o volume da água, ó, 1.520 centímetros metros cúbicos, tá? E a densidade da água é 1, padronizado, né? A densidade da água é 1. Então eu preciso descobrir a massa, o valor da massa do solvente, certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou trabalhar primeiro com a água, sabendo que a densidade é a massa sobre o volume, não é isso? Então se eu botar aqui, a densidade da água é quanto? 1, não é isso? 1. A massa da água eu não tenho, mas o volume eu tenho? Tenho o volume, 1.520. Então isso aqui vai ser x igual a 1.520. Não é isso? Uma vez você multiplicando cruzado, então vai ficar aqui a massa da água, tá? Tá aqui a massa, vou botar aqui massa da água. E agora o volume da solução, como é que eu faço? Na verdade, eu vou ter que calcular a massa da solução, não é isso? E a massa da solução é a soma do soluto e solvente. Lembra que é 1 mais 2? Então vamos lá. Então eu tenho aqui a massa do meu soluto, que é 320. Com mais a massa do solvente, 1.520. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 40, é isso? Com 8, 1.840, não é isso? 1.840. Vou ajeitar aqui melhor aqui para você. 1.840. Eu tenho aí a massa da solução, certo? Da solução. A massa da solução. Mas o que ele quer é o volume da solução, não é isso? O valor da massa eu já tenho, tá? O valor da massa e ele quer o valor da solução. Então vamos calcular o valor da solução. Com esses dados aqui, eu posso até parar aqui já, para facilitar o seu entendimento, tá? A densidade é a massa sobre o volume. Vamos ver então, ele quer o volume da solução. Então a densidade que eu tenho aqui da solução é 2.300. A minha massa, a massa é 1.840, não é isso?
E o que ele quer aqui é esse volume, certo? Não é isso aí? Porque eu tenho uma massa aqui, a soma das massas deu isso aqui, da solução. Isso aqui é da solução também, ó, tudo da solução. Então aqui é o volume da solução. Então aqui é mais fácil, né? Tá? Se você fizer assim, ó, você pode ter vários caminhos, né? Você pode fazer 2300x, que aqui multiplicando, ó, é igual a 1840. X, isola o x, ó, dividido por 2300, certo? Esse valor vai dar 0,8 litros. Tranquilo? Então você tem aqui, antes de você jogar na fórmula, você descobriu primeiro a massa da água, tá? Que deu esse valor, a massa da água, e depois a massa da solução, que você pegou a massa do solvente e somou com o soluto, e deu essa da solução. Depois que você descobre a solução, você vai jogar lá na fórmula. Isso aqui é a massa da solução, a densidade da solução, certo? E o que a gente quis descobrir era o valor o volume da solução. E aí é só jogar na regrinha de 3 e você chega nele, certo? Então tá aí uma explicação. Nem sempre ele pede o volume. Às vezes ele pede a densidade. Mas se pedir a densidade, você tem esses dois. Aí é só dividir. Às vezes ele pede a massa. E aí você joga na regra de 3, certo? Sempre considerando, eu não coloquei aqui, ó, para não atrapalhar, né? Os finalzinhos, as unidades, né? E eu fui direto, né? No final foi que eu coloquei porque fica mais fácil de você entender, certo? Então essa é a minha resposta para essa questão, tá? Beleza?